Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para as sessões científicas do NEIS e SEDH, essa de número 9, onde nós temos apresentações de artigos referentes ao tema de síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel, do grupo NEISA da UNEB. Hoje teremos a apresentação cujo título é Fenótipo da síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, SEDH, e importadores de pré-mutação do X frágil, uma série de casos. Essa apresentação será conduzida pelo estudante Gabriel de Carvalho Gomes, que é acadêmico do curso de Medicina da UNEB, está no 4º semestre, e cujo orientador sou eu mesma, professora doutora Astríades Ferrão Gonzalez, do Departamento de Ciências da Vida da UNEB. Então, Gabriel, pode começar. Boa noite. Como a Astria falou brilhantemente aí, fez minha apresentação, eu vou falar sobre esse artigo que tem como título Fenótipo da síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, SEDH, importadores de pré-mutação do X frágil. Sendo assim, vai ser uma série de casos em que a gente vai fazer algumas associações entre essas duas síndromes. Esse foi o artigo que eu peguei para estudar e apresentar para vocês, publicado em julho de 2022 pelo Journal of Medical Genetics. E ele é bastante interessante porque eram 3 casos que acabaram virando 5. Vocês vão saber aí ao longo dessa apresentação. Na introdução, não adianta falar de síndrome do X frágil e síndrome de Ehlers-Danlos sem primeiro introduzir a vocês. Começando pela síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, que é o nosso tema do projeto. A síndrome de Ehlers-Danlos, as síndromes, na verdade, são um grupo de doenças hereditárias do tecido conjuntivo, clinicamente ali relacionadas e que vão se manifestar com graus variados de hipermobilidade articular, hiperextensibilidade da pele, fragilidade tecidual, dor, instabilidade musculoesquelética. E atualmente são reconhecidos aí 13 tipos de SED, síndrome de Ehlers-Danlos. E a gente trata muito sobre o tipo hipermóvel. E lembrando também que a sua etiologia genética ainda é pouco clara. Já falando aqui sobre a síndrome do X frágil, ou melhor, síndrome do cromossomo X frágil, ela é uma causa hereditária, né, mais comum de deficiência intelectual e também transtorno do espectro autista. Algumas características físicas, incluindo aí articulações dos dedos hiperextensíveis, orelhas grandes. Essa característica específica está em praticamente todos os casos da síndrome do X frágil, essa de orelhas grandes. Displasia do tecido conjuntivo, incluindo também ali pés chatos, face alongada, palato mais alto, dilatação da raiz aórtica, prolapso da válvula mitral. Tem até um paciente que teve esse prolapso da válvula mitral, dentre outros casos que eu vou apresentar mais à frente. Agora, fazendo aqui uma imersão nessa síndrome do X frágil, é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por uma deficiência intelectual e também alguns sintomas comportamentais, como a hiperatividade e ansiedade. Tem alguns pacientes também que têm essa ansiedade. Quase todos os casos dessa síndrome do X frágil vão resultar na expansão dessas trincas, que são repetições da trinca CGG, o que normalmente são de 30 a 44. Então, quando você apresenta essa síndrome, há uma expansão. Lembrando que é uma expansão ali que acontece na região 5', que não é traduzida, desse gene frágil, o gene se chama basicamente FMR1. Eu vou falar aqui durante essa apresentação FMR1, mas é o gene frágil do X, é uma retardação mental desse gene frágil, colocando já no português, que está ligado ao cromossomo X com mais de 200 repetições, o que leva a uma metilação do DNA, como também inativação transcricional e perda do produto gênico. E esse produto gênico é a proteína FMRP, que é a proteína de retardamento mental do X frágil. Quando eu falar FMRP, vocês vão associar aí a proteína, e quando eu falar FMR1, vocês vão associar ao gene, ok? E essa síndrome do X frágil afeta cerca de 1 em cada 4.000 homens e 1 em cada 7.000 mulheres. E a causa hereditária mais comum da deficiência intelectual. Sobre essa estatística, nesse artigo fala que a causa predomina em mulheres, mas na literatura há bastante controvérsia, porque tem artigo que fala que é mais frequente em homens e tem artigos que falam que acaba sendo mais frequente em mulheres. E há uma forte associação dessa síndrome com o autismo.
com o transtorno do espectro autista. Cerca de metade de todos os indivíduos com X frágil e 2 em cada 3 homens com X frágil também atendem a esses critérios para esse transtorno. E assim, essa síndrome do X frágil vai contribuir para 2 a 6% ali de todos os casos de autismo, o que torna a maior causa genética única dessa deficiência. Aí, voltando aqui mais para o cérebro, nesse cérebro, a FMRP, no caso, a proteína, é expressa em células troncas neurais e provavelmente em todos os tipos de células neuronais e gliais. Vou até mostrar mais um pouco sobre essas imagens, falando sobre o cérebro, mais para frente. A importância acaba sendo ilustrada pelo fato da inativação da FMR1, que é o gene, e que vai prejudicar o desenvolvimento cerebral, assim também como prejudica a função celular em múltiplos níveis, incluindo morfogênese dendrítica, integração de circuitos e também um direcionamento axonal. Eu coloquei aqui essa tabela com algumas características clínicas da síndrome do X frágil e dá para a gente ressaltar aqui as características físicas: rosto comprido, macrocefalia, orelhas proeminentes, mandíbula proeminente, pés chatos, hipermobilidade articular e macroorquidismo. Para quem não sabe, macroorquidismo é uma condição em que os testículos são maiores do que o normal. Hipermobilidade articular está bem associado à síndrome de Ehlers-Danlos também, e nessa tabela aqui você até consegue ver que muitas características, principalmente psicológicas também, estão associadas à síndrome de Ehlers-Danlos, tais como o TEA, ansiedade, agressividade e o TDAH. Tem esse TORCH, que na verdade foi um erro aí de tradução do inglês para português, mas o correto é TORCH. TORCH acaba sendo ali um acrônimo usado para agrupar infecções congênitas, que podem causar malformações, atraso no desenvolvimento e também outras anormalidades neurológicas, semelhantes às observadas aí no X frágil. E para a gente não ficar voando aqui, eu vou só falar cada palavra desse acrônimo. O T é de toxoplasmose, o O é de... refere-se a outras infecções, assim, tais como sífilis, varicela zoster, parvovírus. O R refere-se à rubéola, o C a citomegalovírus e o H a herpes. Então, esse é um quadro mostrando aqui um geralzão das características clínicas da síndrome do X frágil. E agora vamos falar um pouco sobre essa genética do X frágil. Como eu falei, o FMR1, ele representa o gene, e esse gene é o gene responsável pela síndrome do X frágil, que vai codificar aí a proteína FMRP. A região 5', que é a não traduzida desse gene, contém uma repetição de trinucleotídeos CGG, ou seja, uma trinca, né? E esse número de repetições CGG nessa região acaba sendo variável entre os indivíduos e está muito associada à expressão do gene FMR1. Só que assim, como vocês podem ver nessa imagem, tem o CGG normal, a repetição normal, tem a de pré-mutação e tem a de mutação completa. Como eu estou sem mouse, eu não consigo colocar o cursor na tela, mas eu vou falar aqui um pouquinho sobre cada. No normal, os indivíduos saudáveis geralmente apresentam ali entre 5 e 44 repetições dessa trinca de CGG. Nesse caso, o gene FMR1 acaba sendo expresso normalmente, né, produzindo essa proteína FRMP. Tem também o intermediário ou zona cinzenta. Não está aí nessa imagem, não. Mas tem ali de 45 a 54 repetições, que é um intervalo considerado intermediário, porque está associado a um risco aumentado de expansão para um número maior de repetições nas gerações futuras. E os indivíduos com repetições intermediárias geralmente nem apresentam os sintomas da síndrome do X frágil, porém, tem ali um risco aumentado de problemas relacionados à fertilidade ou menopausa ou menopausa precoce em mulheres. Aí sim, vem essa repetição que está logo aqui no meio da imagem, que é a de pré-mutação, que basicamente são de 55 a 200 repetições dessa trinca de CGG. E essa pré-mutação, ela não causa a síndrome do X frágil em si, mas está amplamente associada a outras condições, como a síndrome de tremor, associada ao X frágil, que é uma condição neurodegenerativa que vai afetar principalmente os homens mais velhos, causando ali tremores, ataxia. Para quem não sabe, ataxia é falta de coordenação. Também problemas de memória e declínio cognitivo.
Para além dessa síndrome de ataxia, tem também a insuficiência ovariana primária associada ao X frágil, que ocorre em mulheres com a pré-mutação e causa menopausa precoce ou irregularidades menstruais. Nessa imagem, agora, na última parte, que é a da mutação completa, está em inglês ali, mas full mutation é mutação completa, é com mais de 200 repetições dessa trinca CGG. Ocorre uma metilação do gene FMR1, que vai silenciar o gene, né, e impede a produção da proteína FRNP. A ausência ou deficiência da FRNP vai levar ao desenvolvimento da síndrome do X frágil. Falando só mais um pouquinho aqui de X frágil, para ficar bem amarradinho, o gene FMR1 possui ali 17 exons que podem sofrer um splicing. Mas, Gabo, o que é esse splicing? É um processo de remoção de introns, regiões que não são codificadoras, de um pré-RNA mensageiro. E a união, se eu remover os introns, eu vou fazer a união dos exons, que são regiões codificadoras, para se formar um RNA mensageiro maduro. E aí acaba que sofre esse splicing alternativo na região 3' do gene. Lá em cima vocês podem ver ali o FMR1, que é o gene, né? Tem na primeira parte 5' e tem a 3' logo lá no final. De acordo com esse número de expansões, a célula vai apresentar um nível de RNA mensageiro de FMR1, que vai levar ali a diferentes concentrações dessa proteína FRNP. E aí, de acordo com a concentração da proteína FMRP e o número de trincas, existem 3 possibilidades que vão ser aí um indivíduo normal, um indivíduo pré-mutado, que vai desenvolver aí essa síndrome de ataxia associada ao cromossomo X que eu falei, e também a síndrome de Poff, que é essa falência ovariana prematura. Que é uma condição, como falei também, que vai acontecer em mulheres, ali em cerca de mulheres antes dos 40 anos. Como é prematura, vai acontecer essa falência antes dos 40 anos de idade. E o indivíduo mutado, que vai desenvolver, de fato, essa síndrome do X frágil. Espero que seja ficando aqui amarradinho para vocês. Estou tentando abranger bem esse assunto, por mais que ele seja recente, mas tem várias relações com a síndrome de Ehlers-Danlos. Uma parte mais voltada aqui para os tipos de células cerebrais afetadas nessa síndrome do X frágil, que eu citei anteriormente, essa relação com o cérebro. A síndrome do X frágil é uma condição do neurodesenvolvimento, que é causada pela ausência ou então pela deficiência dessa proteína, que acaba sendo essencial para essa proteína, no caso, vai acabar sendo essencial para o desenvolvimento adequado do cérebro. E aí, a falta dessa proteína vai comprometer o funcionamento cerebral, atingindo, assim, vários, na verdade, tipos de células do sistema nervoso. Aí tem as células troncos neurais, que são chamadas também de células progenitoras, quando não possuem a proteína, né, o FRNP, vão apresentar alterações na sua capacidade de se multiplicar e de se diferenciar em tipos celulares específicos, tanto durante o desenvolvimento do cérebro, quanto em áreas onde novos neurônios são gerados na vida adulta. E aí, nos neurônios, a deficiência dessa proteína leva a problemas na formação de dendritos, mudanças no direcionamento dos axônios, que eu já falei anteriormente, redução na formação de sinapses e também integração anormal nas redes neurais. Para além disso, essa proteína atua ali nos astrócitos, que são as células de suporte do cérebro, né? Que é responsável pela controlação da comunicação entre astrócitos e neurônios. Falando mais um pouquinho, essa parte é bem ampla mesmo, porque a síndrome do X frágil tem ampla relação com o cérebro, por mais que a gente veja ali características físicas também. A ausência do FRNP também pode interferir temporariamente no desenvolvimento adequado da substância branca no cérebro. Passando aqui, tem mais uma imagem voltada para eu falar desses efeitos da alteração à proteína, né, FRNP, que é uma proteína que interage aí com mais de 1000 moléculas de RNA mensageiro no cérebro, que vão participar de funções neurais essenciais, que é como a formação de sinapses, através da produção de proteínas sinápticas, e também a comunicação entre essas células, que vão incluir receptores de neurotransmissores. Também vai regular aí RNA mensageiros ligados à estrutura celular, como os relacionados ao citoesqueleto e aos microtúbulos, além de moléculas envolvidas no metabolismo celular. Finalizando essa parte, antes de eu entrar na parte de genética,
a FMRP vai se associar a RNA mensageiros que codificam fatores de transcrição e moduladores epigenéticos da cromatina, especialmente ali em células cerebrais ainda em desenvolvimento, como células troncos neurais e neurônios imaturos. Só que esses últimos alvos não estão entre os principais grupos identificados nos estudos feitos com neurônios. Falando aqui mais um pouquinho de genética, antes de eu entrar na parte metodológica, nos métodos do artigo, essa pré-mutação do X frágil, pré-mutação, como vocês já viram, como já expliquei, é uma expansão ali de 55 até 200 repetições de CGG. Isso já está tudo ok, né? E essa pré-mutação é mais prevalente do que a síndrome em si, que, para quem não sabe, a síndrome é uma mutação completa, que a expansão ultrapassa as 200 repetições. E aí, por ser mais prevalente, como essa pré-mutação, ela ocorre em 1 em 209 mulheres, e quando associa a homens é 1 em 430 homens na população geral. E aí, quanto maior o número de repetições, CGG na pré-mutação, menor vai ser o nível da proteína FMRP, que regula aí a tradução de outras proteínas associadas aos tecidos conjuntivos. Aqueles com repetições acima de 120 provavelmente terão mais problemas no tecido conjuntivo. E um déficit leve de FMRP às vezes se associa a características de distúrbios do tecido conjuntivo. Aí tem até um estudo aí em que mostra que mais de 20 mil indivíduos foram testados às cegas para pré-mutação. E os 100 portadores de pré-mutação de X frágil identificados acabaram apresentando mais vistas clínicas relacionadas a problemas musculoesqueléticos do que aqueles sem a pré-mutação. Só que assim, voltando a frisar mais uma vez, esse artigo fala que acaba sendo mais prevalente em mulheres. Porém, na literatura, controvérsias. É tanto que até os casos que eu vou apresentar aqui são todos em mulheres. Falando sobre esses métodos, 3 dos pacientes participaram de um estudo de pesquisa para portadores e foram selecionados aí devido aos seus problemas de conexão. Tanto a conexão que eu falo entre Ehlers-Danlos e X frágil. Só que, nesse caso, nessa série de casos, são 5 pacientes. O 4º e o 5º casos foram encontrados na clínica e todos assinaram o termo de consentimento para que os autores desse artigo pudessem relatar esses achados. E aí, há uma combinação do PCR e análise de Southern blot que foram usadas para determinar o tamanho do CGG. E também teve um padrão de metilação do DNA genômico isolado. A taxa de ativação, ou seja, a porcentagem ali de células com o X normal, o cromossomo X normal e o X ativo. É basicamente essa taxa de ativação. E também teve a reação da síntese de cDNA, que, para quem não sabe, é o DNA complementar. Esse DNA é uma cópia do DNA, que é feita a partir de um RNA mensageiro, que representa somente os genes que estão sendo expressos, ou melhor, que estão sendo ativados em uma célula naquele momento. Produzido até pela enzima transcriptase reversa. E o QRT-PCR. QRT-PCR é uma técnica de biologia molecular que mede quantitativamente a expressão desses genes. Ou seja, um negócio que vai ficar bem conciso mesmo. E foram usados para medir a expressão gênica. Além disso, tem a quantificação, né, da FMP, que é o protocolo de fluorescência homogêneo resolvido, que, de fato, vai estabelecer uma razão entre FMP intervalado e a proteína total. Basicamente, a metodologia foi essa, mas também teve a separação, medida de expressão de metalloproteinase 9 da matriz MMP9, que é a sigla, né, que refere-se à metalloproteinase 9 da matriz. Porém, aqui no canal do YouTube, nós temos um vídeo de uma sessão científica que fala propriamente sobre essa metalloproteinase na síndrome de Ehlers-Danlos. Então, vou deixar até aqui na descrição para que vocês, caso tenham interesse, vão lá assistir. A separação desse plasma foi feita por centrifugação ali de 3 ml de sangue periférico, coletado em alguns tubos e realizados por 10 minutos a 1000 vezes a gravidade, no máximo até 2 horas após a coleta. Aí teve toda essa parte de concentrações plasmáticas das metalloproteinases 9 da matriz e também das metalloproteinases 2, que aí usaram lá um kit
chamado Human MMP Magnetic Panel 2, seguindo ali vários protocolos, né, que são protocolos rigorosos, até porque é um estudo bem sério. E aí, para minimizar a variabilidade entre diferentes placas, os valores de MMP9 foram normalizados com base nas concentrações de MMP2, e todas as amostras foram analisadas em duplicata. Eu sei que eu referi aqui a apresentação só sobre metaloproteinase, mas só para não ficar tão solto, vale falar que essa metaloproteinase 9 de matriz é uma enzima que acaba degradando ali componentes da matriz extracelular, incluindo o colágeno, assim como a elastina. Aí, essa atividade da metaloproteinase 9 é regulada pela proteína FMRP. Então, tá vendo que tudo tem associação? E aí, essa matriz extracelular, que é a MEC, vamos chamar de MEC, é uma rede complexa de proteínas e também outras moléculas que vão fornecer um suporte estrutural e bioquímico às células. É tanto que a elastina também é uma proteína elástica importante na MEC, especialmente ali em tecidos que têm vasos sanguíneos, também nos pulmões, na pele. Na verdade, vai conferir elasticidade e resiliência. Só que, Gabo, mas qual é a relação da proteína FMRP, metaloproteinase 9 e elastina? Bom, a FMRP, normalmente, ela reprime a tradução do RNA mensageiro da metaloproteinase 9. E aí, na ausência dessa FMRP, como no caso da síndrome do X frágil, a produção do MMP9 vai aumentar. O aumento da metaloproteinase 9 vai levar à degradação excessiva da elastina e dos outros componentes da MEC. Como consequência, vai haver a degradação da MEC e da elastina, o que pode contribuir, pode acarretar aí para várias características da síndrome do X frágil, como alteração na plasticidade sináptica, desenvolvimento neuronal anormal e problemas no tecido conjuntivo. Entrando agora nos resultados, são 5 casos, como eu já citei, mas vamos falar agora sobre esse primeiro caso, que é de uma mulher de 49 anos com histórico de problemas de tecido conjuntivo, mais precisamente tecido conjuntivo frouxo, e notável flexibilidade. Essa paciente ainda apresenta hipersensibilidade nos dedos e cotovelos, problemas do disco cervical, escoliose idiopática, leve ali na vértebra L1 e L5, quem não sabe, L1 é vértebra lombar, L1 e L5, síndrome patelofemoral, dor crônica nos músculos e articulações, e também o fenômeno de Raynaud. Esse fenômeno de Raynaud é uma condição caracterizada por espasmos nos vasos sanguíneos das extremidades, não específico, quero dizer. E podem levar ali a mudança na cor da pele, como palidez, cianose, que é aquela cor mais azulada, e rubor, que é um vermelhidão, né? E isso acontece em resposta ao frio ou também ao estresse. Enfim, essa paciente também apresentava retocele e enterocele. Bom, Gabo, mas o que é isso? Só a título de curiosidade aqui para vocês. Uma retocele ela vai ocorrer quando o reto, que é a parte final do intestino grosso, se projeta para a parede posterior da vagina, enquanto uma enterocele ocorre quando o intestino delgado, ou melhor, uma parte do intestino delgado, se projeta para a parede superior da vagina. E, além disso, essa retocele e essa enterocele, como cita aqui no caso, foram reparadas aos 48 anos, ou seja, 1 ano antes dessa coleta, né, do caso, e uma geneticista diagnosticou essa paciente com síndrome de Ehlers-Danlos, mas ela só foi diagnosticada com a pré-mutação quando teve um filho com a síndrome do X frágil. É uma paciente que sofre de transtorno de ansiedade, olha como está associado, transtorno de ansiedade generalizada de longa duração e síndrome da dor crônica. Paciente também que apresentava vertigem e zumbido ocasionais e é hipersensível a estímulos sensoriais. Teve até o diagnóstico de fibromialgia. Isso é o primeiro caso. Eu até grifei aqui tecido conjuntivo frouxo, notável flexibilidade, com hiperextensibilidade nos dedos e cotovelos. Quando a gente fala sobre hiperextensibilidade, a gente já está estudando mais sobre a síndrome de Ehlers-Danlos, a gente lembra logo da escala de Beighton, né? Tem aqui dor crônica, que é nos músculos e também nas articulações. Então, são características que estão ali presentes nessa pré-mutação, está presente ali também na síndrome de X frágil, como está presente na síndrome de Ehlers-Danlos.
Vamos para o segundo caso. Nesse segundo caso, é de uma mulher de 36 anos com um histórico de dores musculares, assim como dor neuropática, fadiga crônica e hipersensibilidade dos cotovelos e polegares, novamente. Seus sintomas de dor afetam sua qualidade de vida e ela foi diagnosticada com fibromialgia aos 20 anos, seguida pelo diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos. A paciente relata que seus quadris se deslocam facilmente ao se curvar e que sua gravidez e parto foram complicados devido a problemas no tecido conjuntivo. A mãe dessa paciente também apresentava hipermobilidade articular, embora suas repetições ali na trinca CGG estivessem dentro da faixa normal, que é até 44 repetições. Essa paciente teve frequentes infecções, né, e uma fratura quando jovem. Sofreu de ansiedade e também ataques de pânico ao longo da sua vida, além de alguns sintomas obsessivos-compulsivos, que foram tratados com sertralina. Outros problemas de saúde vão incluir ali a hipotensão ortostática, prolapso da válvula mitral, que eu até citei anteriormente, logo no início dessa apresentação, enxaquecas visuais, vertigem, refluxo gastroesofágico, síndrome do intestino irritável, a famosa SI, hipotireoidismo subclínico e o fator 5 de Leiden. Acho que desses aqui, o que mais fica assim, o que é isso? É esse fator 5 de Leiden, que é uma alteração genética que vai aumentar o risco de trombose venosa, ou seja, a formação ali de coágulos sanguíneos nas veias. O pai dessa paciente aí tinha a pré-mutação e também tinha a síndrome de ataxia associada ao cromossomo X frágil, combinados com uma distrofia miotônica do tipo 2. Essa distrofia miotônica é uma doença genética também que causa fraqueza muscular e miotonia. Miotonia é quando a gente tem dificuldade em relaxar os músculos após uma contração. Posteriormente a esse diagnóstico do pai, a paciente foi diagnosticada com a pré-mutação. Mais uma vez, grifei aqui que é uma mulher, ou seja, o artigo relata que é mais frequente em mulheres. Tem essa hiperextensibilidade de cotovelos e polegares. Ela foi diagnosticada com síndrome de Ehlers-Danlos. A mãe apresentava hipermobilidade, só que não tinha nenhuma relação com a repetição de CGG, porque estava dentro da faixa normal. Mas o pai tinha a pré-mutação e tinha essa síndrome de ataxia. Falando aqui do terceiro caso, que era de uma adolescente, uma menina, né, de 16 anos, com um desenvolvimento inicial normal. E aí, essa paciente apresenta articulações frouxas, incluindo cotovelos, ombros, quadris e tornozelos. Sua posição para dormir, no caso, sua posição confortável, vai incluir ali extremidades contorcidas. Ela tem medo de evitar alguns movimentos, porque tem receio de que suas articulações se desloquem. Até porque, aos 13 anos, ou seja, 3 anos atrás, 3 anos antes desse relato, enquanto ela corria, ela deslocou uma faceta do pescoço ao se virar para olhar para trás. E aí, seu pescoço foi reposicionado por um médico. Ela não apresenta dor crônica e está sendo tratada para ansiedade também. Tratada com sertralina, assim como a paciente anterior. Quando foi fazer os exames, as articulações dos dedos apresentavam uma extensão metacarpofalângica de 80 graus. Os polegares eram biarticulados, os cotovelos hiperextensíveis e os pés também apresentavam uma pronação moderada e estavam completamente planos. Essa paciente conseguia até contorcer as mãos em supinação de 360 graus e o polegar tocava o antebraço. O teste de flexão para frente, que é o teste de Adams, né, demonstrou escoliose. Sua mãe também tem um histórico de articulações hiperextensíveis, só que não apresenta a pré-mutação. Uma avaliação genética para distúrbio do tecido conjuntivo foi realizada e essa paciente foi diagnosticada com a síndrome de Ehlers-Danlos também. Aí eu grifei aqui, coloquei negrito, né, extensão metacarpofalângica, polegares biarticulados, cotovelos hiperextensíveis e grifei diagnosticada com síndrome de Ehlers-Danlos, porque são características físicas associadas tanto ao X frágil quanto ao Ehlers-Danlos, hipermóvel. Caso 4. O quarto caso é de uma mulher de 37 anos, portadora da pré-mutação, e ela tem um histórico de flexibilidade, além de dor crônica e outras características do tecido conjuntivo. Ela pontuou 6 de 9 ali nos critérios de Beighton,
que é a escala de Beighton, né? E apresentava pele anormalmente macia e hiperextensível, além de estrias inexplicáveis nas costas, que estavam presentes antes da puberdade. Apresentava também pápulas piezogênicas bilaterais. Piezogênicas, palavra diferente, né? Mas aí são pequenas saliências, essas pápulas, que vão se desenvolver ali nos calcanhares devido à pressão exercida durante a sustentação do peso. Outras características foram o prolapso vesical pós-parto, o apinhamento dentário, que em uma palestra o professor Márcio, salvo engano, falou e abrangeu mais. Esse apinhamento é uma condição em que a pessoa não tem espaço suficiente nas arcadas dentárias, e no caso para acomodar todos esses dentes, né? O que resulta em uma sobreposição ou então uma rotação desses dentes. Outras características foram sopro cardíaco, dilatação ventricular direita leve e o hábito marfanóide, que está mais relacionado aí a uma síndrome de Marfan, especificamente aracnodactilia, que é quando tem dedos e pés longos e finos, além de uma relação de envergadura por altura maior que 1,05. Essa paciente também teve um diagnóstico precoce de escoliose e apresentou enxaquecas crônicas, além de endometriose, dor músculo-esquelética, que é uma dor crônica também, na maioria das articulações, e atendeu a todos os critérios de inclusão para a síndrome de Ehlers-Danlos. Então, mais uma vez, volto a frisar que a gente consegue ver, a partir desses casos, que há uma relação entre as duas síndromes. Essa paciente aí do caso 4 também relatou vários sintomas crônicos imunomediados, né? Potencialmente indicativos ali de um distúrbio semelhante a dos mastócitos. E quando a gente fala de mastócitos, tem a palestra do professor Dr. Everton, que fala sobre a síndrome de ativação mastocitária. Está aqui no canal do YouTube, mas vou deixar o link também na descrição desse vídeo. Suspeitou-se também de algum tipo de distúrbio autonômico, que teve ali uma evidência por causa de episódios de síncope e de pré-síncope, desmaio. Confusão mental, palpitações cardíacas, dores no peito, falta de ar, diminuição do olfato, além de insônia, padrões anormais de suor e um desconforto gastrointestinal. Mais um caso que tem esse desconforto gastrointestinal. Gabi, eu vi que você falou aí de escala de Beighton, score de Beighton, que essa paciente pontuou ali 6 de 9, mas para não deixar aí voando, vamos falar um pouquinho dessa escala de Beighton. Bem uma síntese mesmo. Essa escala é uma ferramenta muito usada aí para avaliar a hipermobilidade articular. Quando eu falo de hipermobilidade articular, eu quero dizer sobre essa capacidade de mover as articulações além do que é considerado normal. E é composta por 9 critérios divididos em 5 itens. Cada um desses itens tem ali uma pontuação de 0 a 1, totalizando uma pontuação máxima de 9 pontos. E essa escala vai avaliar principalmente a flexibilidade das articulações e a capacidade de realizar movimentos extremos. Aí só citando aqui os 5 itens, que são hiperextensão do polegar, o polegar é dobrado para trás até tocar o antebraço. Tem também a hiperextensão do dedo mínimo, o dedo mínimo é dobrado para trás, além de 90 graus. Hiperextensão do cotovelo, que é estendido além de 10 graus, assim como a hiperextensão do joelho, que também é estendido além de 10 graus. E a flexão do tronco. O paciente consegue tocar as palmas das mãos no chão com as pernas esticadas. E nessa parte de pontuação, nós temos ali de 4 a 5 pontos, que é considerado, o paciente é considerado hipermóvel. De 6 a 9 pontos já indica uma hipermobilidade significativa. No caso desse paciente anterior, ela pontuou 6 de 9. E essa escala ela é útil para diagnosticar condições como a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel e outras doenças que estão relacionadas a essa hipermobilidade articular. Como eu falei aqui da escala, agora vamos seguir para o último caso, que é o caso 5 de uma mulher de 36 anos, que é portadora da pré-mutação. E essa pré-mutação foi herdada da mãe. Ela também foi diagnosticada com essa insuficiência ovariana precoce e osteoporose grave. Lembrando que essa insuficiência ovariana precoce ela é associada ao X frágil, ao cromossomo X frágil, que eu citei anteriormente. E essa paciente tem um histórico de hipermobilidade, também com Beighton de 6,9, dor crônica, luxações articulares, escoliose leve e um diagnóstico de fibromialgia.
ela apresentava pele anormalmente macia e aveludada, assim como uma hipersensibilidade cutânea leve. Mais uma vez, é um paciente que apresentava também pápulas pesogênicas bilaterais, hérnia de hiato, apinhamento dentário e palato alto e estreito, além de hematomas fáceis, dificuldade na cicatrização de feridas, cárie dentária significativa, perda crônica perceptível ali da massa muscular e tinha também aracnodactilia, como eu citei anteriormente, essa parte de pés e dedos mais alongados e finos. Essa paciente do caso 5 também apresentava aí, parece ter, né, uma costela supranumérica direita, ossos naviculares acessórios, pé cavo, problemas de compressão nervosa e orelhas proeminentes. Lembram que eu falei que orelhas proeminentes acaba sendo ali uma condição bem ressaltante para quem tem a síndrome do X frágil? Pois é, essa paciente tinha. E essa paciente preencheu todos os critérios de inclusão para a síndrome de Ehlers-Danlos. E aí, semelhante ao caso anterior também, essa paciente relatou alguns sintomas potencialmente característicos de um distúrbio dos mastócitos, incluindo alergias respiratórias crônicas e rinocinusite, como também dores de cabeça sinusais, infecções do trato urinário, úlceras estomacais e refluxo ácido, infecções crônicas do ouvido, na infância principalmente, e sensibilidade a certos produtos químicos, como produtos de limpeza ou perfumes também. Tinha sensibilidade também a medicamentos. E ela relatou muitos sintomas indicativos de desregulação autonômica, incluindo ali a fadiga crônica, a síncope ou pré-síncope, né, que é desmaio, dor do tipo cabide nos ombros ali no pescoço, nessa região de ombro e pescoço. Relatou, na verdade, uma confusão mental, fraqueza muscular e tremores, além de aumento da micção, perda de peso incomum, desregulação da temperatura e aquela sensação também de dormência, de formigamento nas extremidades. Muitos desses sintomas já estavam também associados aí bem antes do diagnóstico de insuficiência ovariana precoce, associada ao cromossomo X. Para além desses resultados, como eu mostrei aqui, os 5 casos, para além dos resultados que eu mostrei, desses 5 casos, temos os resultados moleculares. Esses estudos moleculares incluíram ali um dimensionamento das repetições do CGG, estado de metilação, níveis de expressão do RNA mensageiro do gene FMR1, níveis de expressão da proteína e também níveis plasmáticos da metaloproteinase 9, como vocês podem ver na tabela. E aí foram realizados em 3 dos 5 casos, que foram, como eu citei, 3 casos foram, de fato, para esse artigo, foram para essa pesquisa, e 2 casos já estavam ali na clínica e eles acrescentaram. Então, essa parte de resultados moleculares ficaram apenas aos casos 1, 2 e 3. Para além disso, teve também, já falei que teve esse nível aqui da última coluna, de metaloproteinase, e foram detectados esses níveis elevados nos casos 1 e 2. Também tiveram resultados moleculares, além dessas repetições, das trincas, né? Só que não foram coletados nos casos 4 e 5. Deixa eu interpretar mais essa tabela aqui. A gente consegue ver aqui nessa tabela que está com nível elevado de RNA mensageiro do FRN1, nos casos 1, 2 e 3, nos 3 casos tiveram esse nível elevado. E os níveis da proteína FRNP estão elevados apenas nos casos 1 e 2. O nível médio da proteína FRNP está entre ali 1,25, 1,21, nível médio. E esses níveis da proteína FMP normalizados para uma FMP normal equivale ali a 1, que está apresentado entre colchetes. Basicamente, nesses resultados moleculares são isso, são para mostrar essas elevações, tanto do RNA mensageiro, do FMR1, da proteína FMP e também da metaloproteinase 9 da matriz. Como eu falei aqui, níveis elevados de RNA mensageiro, os casos 1, 2 e 3. Níveis considerados ali deficientes, no caso 1 e 3, voltados para a proteína, e níveis aumentados da metaloproteinase, nos casos 1 e 2.
Agora falando sobre a discussão. Aqui era para ter uma setinha, mas não está aparecendo. Está aparecendo só uma interrogação. Mas problemas no tecido conjuntivo, na pré-mutação desse X-frágil, foram apresentados aqui, né, e levaram a um diagnóstico da síndrome de Ehlers-Danlos antes do diagnóstico da pré-mutação. Em 3 dos 5 pacientes. Por que eu falo em 3 dos 5 pacientes? Porque a gente só conseguiu fazer esse dimensionamento, essa dimensão, em 3 casos. Como o gene FMR1 contribui para a regulação da estrutura e função normais do tecido, uma mutação pode levar a problemas nesse tecido conjuntivo, o que acabou sendo evidente em várias características físicas e também achados moleculares e patológicos. E aí nós vamos ter 3 mecanismos possíveis que podem levar a problemas de tecido conjuntivo para a pré-mutação, sendo esses: deficiência da FMP, toxicidade do RNA mensageiro, efeitos genéticos secundários, até vou colocar um extra, e ainda se sugere ali que é possível que todos esses mecanismos ocorram conjuntamente. Mas vamos lá, falar sobre cada um, começando pela deficiência dessa proteína FMRP. A FMRP acaba sendo a principal proteína que vai regular a tradução de proteínas relacionadas à MEC, que é a matriz extracelular, particularmente a metilproteinase 9, a elastina e também a actina. Só que essa deficiência da FMP, que ocorre ali na síndrome X frágil, às vezes também ocorre na pré-mutação, pode levar a expressão alterada dessas proteínas. Por exemplo, a superexpressão da MMP9 na síndrome de X frágil está muito associada a defeitos no tecido conjuntivo da matriz extracelular. E ela foi até explicada ali em um estudo com fibroblastos dérmicos de pacientes com CDH, que é um estudo de Chiarelli, que algumas pessoas já comentaram nas sessões científicas anteriores, alguns estudos de Chiarelli. Então, vale a pena dar uma pesquisada sobre isso. E também tem falando sobre esses níveis de depressão da FMP, que estão relacionados ali com os graus de envolvimento, né, do tecido conjuntivo em pacientes com X frágil e também em portadores de pré-mutação. E, obviamente, tiveram ali autópsias, e os achados da autópsia, teve um estudo que autopsiou, né, um homem. Os achados dessa autópsia de um homem de 18 anos com a síndrome do X frágil mostraram várias fibras de elastinas irregulares, fraturadas e fragmentadas da aorta, também válvula mitral e válvula tricúspide, com aumento de colágeno espesso. E essas fibras de elastina na pele e na derme do antebraço não apresentavam estrutura de arborização normal, estavam ali fragmentadas e diminuídas em números, reduzidas. Outro mecanismo, esse foi o que eu já falei agora, do achado do homem de 18 anos, mas outro mecanismo é a toxicidade do RNA mensageiro, que é um mecanismo ali patológico, né, em que o RNA normal vai causar uma disfunção celular. E aí, naquela síndrome de ataxia relacionada à automoção X frágil, a toxicidade do RNA lá do gene FMR1 vai desempenhar um papel central. E vamos falar aqui, basicamente, sobre essa toxicidade. O RNA mensageiro acaba ficando expandido ali e vai formar inclusões intranucleares, que interferem, assim, na função nuclear normal. E aí, esse RNA mensageiro, ele vai sequestrar proteínas importantes, impedindo, assim, a realização das suas funções celulares normais. E esse acúmulo de RNA normal pode ativar várias vias, principalmente vias de estresse celular, levando a uma disfunção e morte celular. Pode até ter ficado um pouco confuso, mas a pré-mutação ela vai causar ali um aumento no RNA mensageiro, e quanto maior o número de repetições CGG, maior vai ser o número de RNA mensageiro. E esse excesso de RNA mensageiro vai levar a um sequestro de proteínas importantes, como a DROSHA, DROSHA, e a DGCR8. Ah, Gabo, me xingou agora. Mas DROSHA e DGCR8 são duas proteínas essenciais que vão formar ali o complexo microprocessador, que é um complexo responsável pelo primeiro passo no processamento de microRNAs em células de mamíferos. E aí, esses microRNAs são pequenas moléculas de RNA não codificantes que vão regular a expressão gênica, desempenhando assim um papel crucial em diversos processos biológicos, como
desenvolvimento, diferenciação celular, proliferação e até apoptose. Basicamente, são isso aí, essas droxa e a outra proteína. Elas são essenciais para a maturação do, como eu falei, né, do microRNA e para a função neuronal normal. E essa toxicidade do RNA também vai levar a uma desregulação ali do cálcio, também uma disfunção mitocondrial e aumento na produção de espécies reativas de oxigênio, as famosas EROs, além de inflamação, que vão contribuir para a formação de inclusões intranucleares. Eu acho que agora já dá para entender melhor essa parte. Essas inclusões também são encontradas em células não neuronais, em que pode ocorrer ali uma disfunção celular. E essa toxicidade do RNA mensageiro pode contribuir para problemas no tecido conjuntivo em pessoas com essa pré-mutação. Agora vamos falar sobre o terceiro mecanismo, que é o de efeitos genéticos secundários. Espero que vocês tenham entendido essa parte de toxicidade. Mas nessa parte aqui, nesse terceiro mecanismo, as mães do nosso segundo e terceiro caso, né? Como eu falei, elas apresentavam ali problemas do tecido conjuntivo sem a pré-mutação. E muitos genes são identificados na DHCT. Aqui na apresentação eu coloquei HCTD, porque é a sigla em inglês, mas o DHCT significa distúrbios hereditários do tecido conjuntivo. Então, são identificados aí nesses distúrbios com manifestação de hiperfrouxidão articular. E no caso da síndrome de Ehlers-Danlos, os genes envolvidos nas vias relacionadas ao colágeno são os mais frequentes e implicados. Embora a gente saiba que a CDH é a forma que a gente mais discute aqui, que é a do tipo hipermóvel, não tenha variantes genéticas raras associadas. E seja provavelmente ali heterogênea e talvez poligênica por natureza. Esse viés mais genético ainda está sendo estudado na síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel. Como eu falei que teria um mecanismo extra, é sobre esse de efeitos sexuais potenciais. Todos os casos apresentados foram do sexo feminino, correto, né? E uma provável razão para isso é a natureza distorcida da pré-mutação em si. Aproximadamente o dobro de mulheres da pré-mutação do X frágil em comparação aos homens. Desse jeito, essas mulheres vão ter uma maior probabilidade de transmitir essa pré-mutação aos seus filhos. É tanto que muitos pais são diagnosticados como portadores quando seus filhos são avaliados para a síndrome do X frágil. Então, sugere-se que mais mães do que pais são diagnosticados. Outro fator ali que é potencial, né, é essa natureza extremamente distorcida em relação ao sexo da própria síndrome de Ehlers-Danlos, que também pode ser refletida no fenótipo em que estamos relatando. E aí, atualmente, algumas mulheres com a pré-mutação do cromo X frágil têm essa relação com a síndrome de Ehlers-Danlos. E a grande maioria desses casos de síndrome de Ehlers-Danlos diagnosticados são de mulheres, sugerindo que o sexo desempenha um papel significativo na expressão da síndrome. Eu não gosto muito de falar sobre essa parte sexual, porque, como eu falei, há divergência na literatura. Mas, embora os mecanismos não sejam bem compreendidos, os efeitos variáveis de esteroides sexuais no tônus muscular e na força dos tendões são consideráveis, porque, biologicamente, o homem tem uma maior força. Da mesma forma, a percepção e a modulação da dor vão diferir ali entre os sexos. E as mulheres, no geral, vão relatar uma maior dor musculoesquelética do que os homens. Como a dor musculoesquelética crônica é um componente integral dos critérios de síndrome de Ehlers-Danlos, isso pode levar a taxas de diagnósticos mais altas em mulheres, apesar da presença de hipermobilidade em homens também. Para concluir aqui, esses casos vão sugerir aí uma possível conexão entre a pré-mutação do gene FMR1 e a síndrome de Ehlers-Danlos, particularmente ali em pacientes com repetições dessas trincas mais altas. E, consequentemente, a proteína FMP mais baixa, devido a uma maior probabilidade de desregulação proteica relacionada à matriz extracelular, mais conhecida como MEC. E aí tem toda essa parte da toxicidade do RNA, também pode agravar problemas no tecido conjuntivo por meio da disfunção mitocondrial e inflamação. Sendo assim, fatores adicionais ali na pré-mutação podem aumentar o risco de problemas no tecido conjuntivo que vão além desses observados na síndrome do X frágil. Eu achei bem bacana que a semelhança desses sintomas, além dos problemas do tecido conjuntivo entre aqueles com pré-mutação e aqueles com síndrome de Ehlers-Danlos,
também é notável. Por exemplo, problemas psiquiátricos. Vocês viram aí que alguns pacientes relataram ansiedade, além de dor crônica, distúrbios gastrointestinais, até citei a CI, síndrome do intestino irritável, dor abdominal, e também uma disfunção autonômica. São aí características que devem ser consideradas. E devido à ocorrência do fenótipo da síndrome de Ehlers-Danlos-Permóvel, nos casos da pré-mutação, os médicos podem considerar a possibilidade de testar a pré-mutação ao avaliar aqueles diagnosticados com a síndrome de Ehlers-Danlos, e vice-versa. E essa possível associação poderá aprofundar ainda mais a compreensão de causas genéticas da síndrome de Ehlers-Danlos futuramente. No mais, é isso. Esse aqui é a referência, né? Foi o artigo que eu apresentei anteriormente, mas agora eu deixo aberta ao bem da ordem. Excelente, excelente, Gabriel. Meus parabéns. Você está de parabéns mesmo. Artigo denso, com muita informação. Interessante, né? Vocês que são da medicina e que já têm por hábito, tem estudos baseados em casos, né? Agora imagina fazer 5 casos de uma vez só, né? Então tem muita coisa a se confirmar aí. Mas eu vou aproveitar que a professora Cássia está aqui, e ela é a nossa geneticista, biologista molecular, para tentar tirar umas dúvidas, porque eu, como sou da área de bioquímica estrutural, eu sempre fico tentando relacionar as questões moleculares no que diz respeito mais à questão da bioquímica e das moléculas se organizando. Então, se eu não me engano, e aí eu quero confirmação da Cássia, CGG é codificante de arginina, né? Correta, Cássia? Correto. Então, eu entendo que isso vai gerar nessas proteínas, essa FRM, né? FRMP1, A FMRP1, né? proteína é a FMRP. O gene é FMR1. FMRP, pronto. Então, eu entendo que essa proteína ela vai ficar com uma cauda de poliarginina. E poliarginina, que é um aminoácido básico, se liga em DNA e se liga em RNA. Então, no raciocínio que eu pude fazer, e aí eu quero que a Cássia me confirme ou não, o que eu entendo é isso. Com uma cauda maior do que deveria, e aí eu entendo que essa é uma proteína reguladora, porque ela vai, você falar, mais de 1000 proteínas, não sei o quê, porque ela é reguladora de expressão, provavelmente, ou de transcrição, não sei. Eu entendo que esse efeito de aumentar a produção de RNA mensageiro deve ser porque, com a cauda maior, eles se ligam mais fortemente, impedindo a ação desse RNA. A RNA tem uma vida útil muito curta, então a célula, para poder continuar funcionando, ela deve aumentar a sua produção de RNA mensageiro justamente para tentar sobrepor esse efeito. Seria esse o raciocínio certo, ou Acácia? O que você acha? Astria, para chegar a uma conclusão sobre isso, eu teria que saber em que posição que está esse GGG. Ele está na parte codificante da proteína, está numa região não codificante do gene. Ele mostrou aí a parte já genética, mas acho que você não tinha chegado ainda. Tá aí o gene, tá vendo? Não tinha. Tá Só um conseguindo minuto, ver? eu estou aqui de celular. Então, ele está na região não codificadora, né? Na região 5 linha, UTR. Tá vendo que o 1 ali, tá vendo depois do GGG? Então, ela não vai fazer parte da proteína. Tá. Então, assim, não pode raciocinar com relação ao aminoácido que vai compor proteína. Mas, você viu que o artigo todo, eles foram para o lado da quantidade de RNA que estava sendo produzido, né? Então, ele interfere nesse primeiro RNA aí que está sendo formado e tem toda a relação com essa quantidade de regulação dos RNAs, porque cada vez mais, eu fui no último congresso de genética agora, né, do ano passado, e cada vez mais eles estão
entendendo o quanto que os RNAs são regulatórios, mesmo os RNAs que saem dessas porções que não vão se tornar o RNA mensageiro depois, Entendi. sabe? É a Então, própria molécula que vai acabar impedindo. a própria molécula do RNA. Então, no caso aí, ele mostrou que essas moléculas de RNA, elas vão regular aquelas proteínas, os nomes diferentes que ele falou, DRAS, as últimas duas proteínas aí que eu não consegui gravar, você pode repetir, Gabriel? É DRAS alguma coisa É a droxa, DROCHA. droxa, e lembrei que era C, né? Droxa e a outra... E tem uma DG... Deixa eu abrir o slide aqui. DG alguma coisa. Então, no caso, eles conseguiram, não sei, talvez não nesse artigo, mas eles revisaram, né? Que esse RNA está relacionado com a regulação de outras proteínas que, por fim, estão relacionadas com a matriz extracelular, né? Então, é mesmo prova da regulação da expressão gênica. E essa questão de ter mais TGC, GGG, né, no caso, Gabriel, eles colocaram aí como quantidade de RNA, mas eles não falaram tamanho do RNA, não? Não Eles relatou o falaram tamanho quantidade. do RNA. Ah, Falaram esse aumento mesmo. E, É isso que eu entendi, da traduzia, então, né? Traduzia do CGG para RNA mensageiro. Então, sai um RNA mensageiro com CGG, 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 que pode não codificar uma proteína, mas o RNA mensageiro, pelo que eu entendi, que está lá naquela figurinha, é isso. A não ser quando é muito extenso. Isso no caso da pré-mutação. Isso, porque no caso, quando aumenta a quantidade de RNA... Na imagem? Do gene. Na imagem que você mostrou a região codificadora. Olha o que ele bota aí, ó. Ele bota CGG normal de 6 a 50 repetições, pré-mutação, que é o que ele está apresentando hoje, de 55 a 200, e a full mutation, a mutação completa, que é para quem tem a síndrome de X frágil, não tem RNA mensageiro, mas os outros dois codificam. Certo, mas assim, é uma região regulatória, e essa região regulatória interfere na quantidade de RNA, que vai ser esse RNA completo que vai ser produzido aí do gene, certo? Interfere na quantidade do RNA, porque é uma região regulatória, e provavelmente, quando é região regulatória, tem proteínas que se ligam na região regulatória para fazer com que, para controlar essa questão, assim, da quantidade de RNA que vai ser produzido, do RNA mensageiro. Entendi. E aí, no caso, regula essa expressão. No caso, quando tem normal, aí tem uma quantidade normal de proteína aí que ele produz. Quando está com a pré-mutação aumentada, então, o que ele faz? Aumenta a expressão que está vendo aí. Então, aumenta a expressão do RNA, mas não aumenta a quantidade de proteína. Então, é uma regulação que eles estão, obviamente, aprendendo como está sendo essa regulação, né? Mas que a princípio, se a gente fosse pensar assim, não vai fazer mais, fez mais RNA, esses RNAs vão ser mais traduzidos, né? E não é o caso. Porque fez mais RNA, mas eles são RNAs que, por exemplo, os RNAs, eles podem formar estruturas internas que impedem o ribossomo de entrar. Sim, por exemplo, né? Impede a regulação no ribossomo. E aí a quantidade de proteína não vai ser tão bem feita. Como está mostrando aí, quando tem a mutação completa, né, com o aumento do número de mais de 200 nucleotídeos, praticamente não tem proteína. Então, provavelmente, impede realmente que essa região aqui inicial, ela tem a ver com o acoplamento do RNA para começar a
a produzir a proteína, né? Então, é basicamente isso, na regulação mesmo da quantidade de proteína pelo RNA. Só que, como eles estão falando aí, esse RNA afetaria a própria FMR e afetaria aquelas outras proteínas, a droxa e a outra. E mais uma série de outras, porque ele fala logo adiante Mas, sério, que essa exatamente. FMRP, ela regula mais de 1.000 proteínas, não é isso, Gabriel? Ou Isso. entendi errado? São mais Pois de então. cerca de 1.000 proteínas. E, assim, pelo que ele mostrou aí também, que foi um dos focos de estudo desse trabalho, a metaloproteinase 9, correto? Isso, correto. Então, O interessante, então, é que, assim, foi a regulação por essa expansão, né, de trinucleotídeos, acabou afetando a produção da proteína. E a proteína em si seria uma proteína reguladora para vários outros genes. isso. Para várias outras, para a ação de outras proteínas, né? Então, é uma coisa realmente, como é que chama? Aquele efeito pleiotrópico, né? Então, um gene, uma mutação só vai afetar várias coisas. E também as E não questões uma dos mutação os fenômenos de compensação que os organismos vivos Sim, sempre fazem. Então, quando falha de um lado, tenta compensar do outro. Então, dentre essas montes de isso. proteínas que são afetadas, isso deve interferir, como eles já verificaram aí pelos quadros clínicos, interferência na produção do tecido conjuntivo de modo generalizado, né? E por Isso, no isso, caso aí, ó, talvez, aumente a expressão de metaloproteinase, porque é uma dessas sim, proteases que está envolvida justamente na remodelagem de tecido conjuntivo. isso. No caso aí, o interessante é que essa mutação, se ela aparece numa mulher, por que a diferença de aparecer numa mulher e a mulher expressar mais? Porque, teoricamente, se fosse só uma, tipo assim, uma deleção, uma mutação assim de ponto que fez a proteína não funcionar, sabe? Então, a pessoa compensaria com o outro X que veio do pai, que não foi mutado, ou que veio ao contrário, né? Que veio da mãe e não foi mutado. Mas no caso aí, é uma mutação chata demais, porque ela interfere, ela produz um produto, assim, que interfere nos outros, sabe? Então, não simplesmente deixou de funcionar para o outro X compensar aquele X que está com defeito. Aí, no caso, não foi. A mutação fez gerar um produto novo, esse excesso esse RNA maior, né, essa quantidade, interferência na quantidade de RNA, que interfere no produto final. Então, mesmo tendo um RNA que, teoricamente, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é uma coisa que ocorre em uma outra doença, Prader-Willi, por exemplo, e Angelman, que são duas doenças assim que são por repetição de trinucleotídeos, mas ocorre uma, sabe, compensação de doses que você tem no cromossomo X, que um dos X fica espiralizado e o outro não? Vocês já viram isso na genética? Tem aqueles corpúsculos de Bar, né? Então, essa questão da heterocromatina, a posição da heterocromatina, né? Onde vai ficar a heterocromatina? Como é que vai espiralizar tudo? E aí eles descobriram que, por exemplo, na Prader-Willi e na Angelman, tem essa espiralização diferenciada da cromatina, né? E aí e esse padrão de quem espiraliza é determinado por tem um padrão para determinar a espiralização. E aí a mutação interfere nesse padrão. E dependendo se a origem da mutação, assim, se veio do pai ou se veio da mãe, dá a síndrome de Prader-Willi ou da síndrome de Angelman. Então, isso daí pode interferir, assim, na expressão da doença, né? Como a doença
se manifesta, porque dependendo de como, assim, se teve ou não compensação do outro cromossomo, sabe? Se aconteceu naquele indivíduo e teve a compensação. No caso aí, isso, se for assim, no caso desse gene, se além disso tiver a compensação do cromossomo X, né, ele não compensar o outro por causa disso, explica mais ainda a diferença de expressão, no caso da Ehlers-Danlos, né? Você ter maior variabilidade na expressão da síndrome. Então, pessoas terem determinados sintomas e outras não. E também explica essa posição de aumento na geração, né? E tem as Na próxima questões, geração. dos hormônios sexuais, que vão fazer muita variabilidade, por isso que eu achei tão importante ter no grupo uma endocrinologista, porque os hormônios esteroides, tanto masculinos quanto femininos, eles influenciam diretamente a expressão gênica, correto? Correto. E pode ter muitos Então, desses reguladores, desses genes que estão regulando essas outras proteínas, que podem ter fatores responsivos, né? isso, exatamente. E como ainda está muito, foi como o Gabriel falou, essa síndrome, ela é relativamente desconhecida também. Então, por isso que está tudo assim, na base aqui da discussão, estamos hipotetizando em cima de que ninguém sabe ainda, né? Mas algumas Mas é uma coisas. boa hipótese. Oi? Essa hipótese é uma boa hipótese essa da correlação desse gene do X frágil, né? Porque realmente eles têm essa fragilidade no colágeno também, junto com outras coisas, né? Então, o X frágil tem mais implicações diferentes da Ehlers-Danlos, mas realmente é uma boa hipótese, eu gostei. E Eu a acho outra que coisa eles vão seguir essa linha. e outra coisa que eu queria ressaltar era com relação que ele comentou sobre a metaloproteinase. Acho que é uns 2 slides mais para frente desse, Gabriel. Você pode passar, por favor? Que mostra os neurônios. Aí não, é aí mesmo. Volta, volta. Calma aí. Aqui. Aí, tá vendo? Então, esse daí foi de um outro trabalho, que é da Nature, que ele colocou aí para poder falar um pouquinho mais sobre a síndrome, e ele fala especificamente sobre a função no sistema nervoso dessa proteína que ficaria alterada ou não seria expressa no caso X frágil ou expressa em menor quantidade nas pessoas com a pré-mutação. E aí vocês pode verificar que vai alterar a formação dos neurônios, então a maturação dos neurônios vai influenciar na produção de dendritos e na própria sinapse em si, então isso já dá falhas, influencia na formação de baía de mielina, influencia na formação das interações entre os astrócitos, e os astrócitos é que fazem o arcabouço, né, principalmente o sistema nervoso central, e nos oligosdendrócitos também. Então, assim, eu esperaria que eu fosse olhar sem ver o resultado na pessoa, e você vê que tem paciente de quase 50 anos, eu esperaria que uma mutação como essa fosse até incompatível com a vida, mas não é. E eu entendo que isso está relacionado aos fenômenos de compensação. Dá errado de um jeito e ajeita de outro. Além do fenômeno de compensação, tem a ver também com o tempo que foram expressos esses genes, né? Então, que dependendo dependendo da mutação, você tem uma coisa, esse fenômeno de compensação tem a ver com ter proteínas substitutas, né? Daquelas ali, e aí compensando aquela possibilidade. A outra coisa é ter a compensação de dose, não ser a quantidade interferir, né? E aí, com o passar dos anos, por exemplo, a pessoa tem a mutação em um dos cromossomos e o outro está compensando aquela dose ali, mas com o passar dos anos, outros efeitos, né?
na regulação do gene, então a quantidade que precisaria, talvez, da proteína precisasse aumentar, e aí o outro cromossomo não produz a quantidade suficiente, seja por outras regulações, até epigenéticas, né? Então, poderia ser, sim, realmente. Mas poderia ser também, assim, de ser proteínas, como é que a gente fala? Isoformas, né? Assim, proteínas que não são expressas em todos os tecidos. Não, como eu posso falar assim? Que aquela metaloproteinase ser utilizada em outros tecidos, mas para aquele tecido que a gente precisa ser uma outra metaloproteinase, tipo assim, uma isoforma. E aí não afetar a condição, assim, básica da vida da pessoa, mas aí quando precisa daquela outra isoforma, é nela que está a mutação, e aí não produz, por exemplo, para o tecido conjuntivo, mas para os nervos estaria lá funcionando. Então, tem essa diferença, às vezes depende de proteína, né? Isso eu acho que se refere A mais a localização. Eu acho que se refere mais ao Sim. Ehlers-Danlos hipermóvel. Nesse caso especificamente, não sei se seria isso, não. Porque Desse artigo, né? é que eu ia Pode ser, complementar, assim, né? mostrando o caso, né? Quando você vai vendo o quadro clínico, e assim, aquilo que é repetido entre os diferentes casos, se você for reparar, tudo acaba estando relacionado ao sistema nervoso, seja central, seja periférico, autonômico, pelos sintomas que a pessoa desenvolve. A questão da hipermobilidade é que talvez já tenha a ver com essas questões, né, de expressão diferenciada. E só passa mais um aí, por favor, Gabriel. Ou ser mesmo, ou ser uma por exemplo, a mutação está ocorrendo em uma das proteínas da rede e não naquela básica que estaria afetando primariamente de forma mais forte, assim, impeditiva da vida, né? Sim. Então, isso aí a gente não iria estar discutindo aqui, porque a pessoa está aí, né? Viva, tudo, fazendo. Então, exatamente. Então, provavelmente, em uma proteína, né, que está, ao longo do tempo, sendo necessária e que talvez não produza em quantidade suficiente, ou, no caso, faltando alguma outra que regula ela, né? Então, nesse sentido, eu achei boa a hipótese E aí é da interessante regulação. nessa figura aí, porque por causa disso que você falou ainda agora, uma das coisas que essa FMRP vai atuar é na modelagem de cromatina. Então, pode ser que até aquela outra hipótese que você estava falando também tenha relação com isso. Mas Marina está com a mão levantada, que a gente está aqui só debatendo. Diga, Marina, qual a sua pergunta? Marina? Boa noite, gente. Então, eu queria fazer uma perguntinha, que é quando é que a gente deve considerar a investigar essa pré-mutação FMR1 em pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel? Marina. Olha, eu acho que ainda está muito inicial, né? A compreensão da própria síndrome de X frágil. Eu creio que, assim, se houver sintomas que não sejam explicados pela CDH, porque pelo que o Gabriel falou, parece que 3 pacientes tiveram diagnóstico de CDH antes de ter o diagnóstico da pré-mutação, não foi isso, Gabriel? Isso, então vai basicamente aí pelo histórico familiar, né? Tanto da CDH ou quando o médico já suspeita ali que possa ser essa síndrome do X frágil. E também tem essa parte de sintomas psiquiátricos significativos. Muitos pacientes estavam com ansiedade. Aí tem essas outras manifestações neurológicas também e tem manifestações, como é que posso dizer, físicas, que como vocês podem ver, todos os pacientes tinham ali uma hipersensibilidade. Principalmente a luz, então, né? se você já tem um suspeito, você vai investigando se existe esse crossover, entre aspas, né? Entre a síndrome de Ehlers-Danlos e a síndrome do X frágil. Mas até então, como tem essa parte, esse déficit genético na síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, que ainda não se sabe muito bem sobre o gene específico que causa a síndrome de Ehlers-Danlos, fica muito ainda
voando, não tem um fechamento conciso. Eu Mas tenho no uma opinião caso, particular. Gabriel, Eu tenho uma opinião particular é, sobre essa questão da análise genética. Eu creio que, assim, como hoje não há base genética para CDH, mas é já está muito bem descrita a base clínica da CDH, eu acho que, assim, o diagnóstico de CDH não deve ficar atrelado a um exame genético. No entanto, assim como existem outros 13 tipos de CDH e algumas, tipo o tipo clássico, tem muito cruzamento com a CDH. Então, eu sempre, quando alguém me pergunta, uma pessoa com suspeita de SED ou com diagnóstico de CDH, me pergunta se acha interessante ir num geneticista, um médico geneticista, eu digo que sim, se a pessoa tiver condições, porque esses exames geralmente não são bancados pelo SUS, então tem que e nem pelos planos de saúde, então não é para qualquer um, são exames da ordem de R$ 5.000 ou mais, dependendo se você for fazer exoma, genoma completo, etc. Mas eles são interessantes para você, primeiro, descartar os outros 13 tipos de SED e, a essa altura, investigar possíveis outras correlações. Agora, com esse trabalho aí que ele está mostrando, existe mais uma possibilidade. Mas tem o outro lado da moeda, também assim, quando você faz o genoma completo, e como isso é uma coisa ainda que está muito, assim, vamos dizer, comercialmente, ainda está muito inicial, as avaliações, às vezes, desses exames genéticos, mesmo para alguns médicos, elas acabam sendo, dão mais fatores confundidores do que ajudam na melhora de vida do paciente. Então, por exemplo, tive uma conhecida lá do grupo de pacientes de Ehlers-Danlos, que quando foi fazer o genoma completo, descobriu que tinha um gene lá que apareceu no laudo dela, porque provavelmente estava lá dentro do rol das coisas que eles avaliavam, tinha predisposição a um tipo de câncer lá, super raro. E aí a menina entrou em pânico, porque ela já tem depressão, ela já tem ansiedade, ela tem dor crônica, ela tem desautonomia, ela tem tudo que tem na CDH, assim, num nível hard, e aí vive com ansiedade, de vez em quando cai em crise de depressão, e agora ainda ficou na cabeça com essa ideia que ela vai ter câncer. E aí foi todo um trabalho, assim, a qualquer hora. Foi todo um trabalho para dizer a ela que, assim, uma predisposição genética não significa, né, nesse caso, uma coisa certa que ela vá ter um câncer. E a gente sabe que isso é uma coisa que tem sido feita desde que começaram a fazer esses exames genéticos. Então, um bom exemplo disso são os genes BRCA1 e BRCA2, que foram descritos como predisponentes para câncer de mama e de ovário. E aí um caso assim muito famoso é o da Angelina Jolie, que perdeu a mãe dela com 30 e poucos anos para esse tipo de câncer, fez a investigação ainda jovem, por uns 30 anos, descobriu que tinha o mesmo gene da mãe e fez mastectomia radical. E fez a retirada dos ovários depois que ela teve os filhos dela, justamente para prevenir um possível câncer. Se isso é uma coisa boa ou ruim, não sabemos. Talvez fosse uma coisa indicada. Mas eu fico imaginando se, por acaso, vem, por exemplo, um diagnóstico que você vai ter câncer no pâncreas, um câncer de pulmão, um câncer de fígado. Então, vai fazer o quê? Vai tirar o órgão? Vai entrar em fila de transplante? Então, vocês entendem como, às vezes, meu tio pediatra, ele dizia isso, né? Quem procura, acha. Se você for pulsar toda a genética de cada um, a gente vai achar muitos fatores que não necessariamente, como a Cássia acabou de falar, não é o fato, a gente já sabe que isso não é assim, de ter um gene, ter uma proteína, né? O gene pode ser que ele seja expresso ou não. Pode ser que você nasça com um gene e morra com ele silenciado. Pode ser que você nasça com um gene, em algum momento ele passe a ser expresso, depois ele pare de ser. E os mecanismos que regulam bem isso não estão bem estabelecidos, como muita coisa não está bem estabelecida na medicina. Então, Marina, voltando à sua pergunta, não sei se é o caso, entendeu? Porque o que eu tenho visto que está acontecendo é isso. Eu digo, tem um grupo de pacientes nosso, tem mais de 70 pessoas hoje, e todo dia alguém diz, eu descobri que eu tenho síndrome disso, síndrome daquilo, e aí a pessoa sai com uma lista de síndromes raras e condições que eu não sei exatamente se foi o médico que disse, baseado lá no que ele achou, mas assim,
Será que é, ou será que isso são todas manifestações da própria CDH, que por si só já é síndrome, que afeta uma porção de coisas, né? Porque as condutas para cada síndrome vão ser diferenciadas, entende? Então, não sei. Humberto queria fazer uma pergunta também? Diga, Humberto. Isso, aí que minha pergunta acabou se alinhando no meio do caminho, que era justamente em relação a isso, porque eu via as várias repercussões multissistêmicas, inclusive aproveito aqui para parabenizar o Gabriel, e a gente trouxe aí esses parâmetros genômicos enquanto, inclusive, né, possíveis elementos diferenciadores. Aí a minha dúvida vem a partir disso também, professora e Gabriel. Em que situação a gente consegue ponderar quando vai ser um fator diferenciador e quando vai ser um fator confundidor, digamos assim? A Cássia quer responder essa? Já que você que é da área, eu dei minha opinião, não é a minha área de especialidade, não é genética. Foi só minha opinião. Aí foi a paciente falando. A pergunta de Humberto tem relação com a clínica, porque do ponto de vista nosso da genética, a gente faria teste diagnóstico de DNA para todo mundo, porque para a gente mais resultados quantitativos, né, de presença ou não de determinada mutação, a gente consegue fazer a epidemiologia, né, da presença da mutação e tudo. Então, para a gente, todo mundo deveria fazer o teste genético, né? Mas o que eu entendi que Humberto perguntou seria assim, como é que ele, clinicando, né, iria decidir que aquele paciente teria possibilidade, né, de ser o X frágil, o FMR aí, influenciando na Ehlers-Danlos, né, sendo o causador. Seria isso, Humberto? Exato, porque o que eu observei é que tem várias manifestações sistêmicas, né? E aí, frente a todas essas possibilidades, como é que a gente pode usar, né, esse parâmetro genômico para diferenciar realmente, ou se a gente vai mais assertivamente, assim, mais pautado no parâmetro clínico, digamos assim? Então, aí o Gabriel falou de algumas coisas clínicas associadas, porque o X frágil tem Coloca essa no mapa questão clínico, Gabriel, onde tem neuronal, né? Tem essa questão do desenvolvimento mental que é afetado, né? Então, aí o médico vai pelas pistas, né, desses diagnósticos. Agora, do ponto de vista bioquímico, genético, bioquímico, né, dependendo do custo, porque assim, como está em desenvolvimento, o que seria a lógica agora? A gente pegar essa coisa que saiu nesse artigo aí e começar a prestar mais atenção naqueles dados, por exemplo, daquele artigo do metaloproteinase que a gente viu na semana passada, né? Acho que foi você, Humberto, que mostrou, né? Saiu uma lista lá de não sei quantas proteínas, então, a proteômica, né? E aí, eles prestaram atenção na metaloproteinase. Mas será que se a gente parar e começar a prestar atenção no FMR, a gente não vai encontrar mais dados por aí soltos que a gente não tinha olhado? Então, esses artigos, eles chamam atenção para a gente e os próximos, provavelmente, os cientistas vão prestar um pouco mais atenção nisso, ou talvez prestar atenção nesses RNAs que estão produzindo. Então, seria o caso de investir mais nos transcriptomas, né? Da gente tentar identificar esse padrão de RNAs que está aparecendo aí na Ehlers-Danlos, e ir para o lado também desses microRNAs, a regulação dos microRNAs, que às vezes a gente não acessa eles porque eles estão dentro de microvesículas, né? E não necessariamente no ambiente do sangue, por exemplo, né? Então, ou de outro fluido. E aí a gente pega esses RNAs, se a gente conseguir montar o padrão, talvez consiga fazer um teste diagnóstico mais simples, né? Da presença desses RNAs. Como é que eles estão sendo regulados. Então, ou seja, é um lado que chama atenção para o lado da pesquisa, para que caminho a gente deve ir para chegar nesse bendito
teste diagnóstico que a gente quer mais, assim, palpável, né? Um diagnóstico que seja bioquímico, que seja molecular, né? Que a gente... A importância disso é o seguinte, é que agora, ainda, são muito, muito caros esses testes. E a Cássia, que tem quase a mesma idade que eu, ela sabe disso. Na época a gente estava na faculdade, um teste de paternidade, por exemplo, que hoje é uma coisa super trivial e barata, era um negócio assim caro e às vezes era impreciso, e tantos outros testes genéticos. E várias coisas, exames de PCR de modo geral, né? Utilizando técnicas de PCR, eram caríssimos, eram difíceis, inclusive em escala laboratorial, que dirá para ensaios clínicos. E hoje você tem alguns testes, eu mesma fiz ela também fez do Genera, que avalia alguns tantos genes, né, dá lá as CSNPs mais alteradas e tal, papapá. Então, a gente fazendo pesquisa e desenvolvendo metodologia, a gente também acaba fazendo com que essas coisas vão se barateando em escala laboratorial até chegar na clínica. O idealzíssimo, é que essa figura que foi feita aí, acho que é de 2004, do GEM, que pudesse ter sido feita naquela época, que devia ser mais cara ainda, porque já tem 20 anos aquele trabalho, se pudesse ter feito o genoma, o transcriptoma, o proteoma e o metaboloma, porque aí do mesmo paciente você ia ter, vamos lá, o que tinha no gene, qual foi a RNA que se produziu, e junto a isso fizesse toda a parte de análise estrutural. Porque uma coisa, que é isso que a Cássia estava falando, se estudou por muito tempo, e eu sou dessa época, biologia estrutural de proteínas, era o grande foco. E aí começou a se estudar a estrutura de carboidrato, também dos lipídios, e essa parte de RNA, DNA, ficou aquela coisa lá, Watson Crick lá atrás, e começou a se falar em modelagem de cromatina e coisas que ela já falou, de estrutura de RNA mensageiro, de RNA de interferência, e etc, etc. E descobrindo que, às vezes, a alteração ela não é em gene, mas é alguma coisa na estruturação, ou seja, no formato que aquela molécula não só da proteína, mas do próprio RNA, ele adquire uma estrutura diferente da que deveria e pronto, já funciona de forma diferente, sem que obrigatoriamente ele tenha alguma mudança no código que originou. E por que disso? Porque assim como se descobriu lá atrás que a estruturação de proteínas não era simplesmente pela sequência de aminoácidos que ela tinha, mas por vários fatores, não era só sobre o ambiente, mas também que dependia da presença de outras proteínas, foram chamadas de chaperonas, para ajudar nessa modelagem, que a falha nessas proteínas, mesmo que o gene tivesse certinho, dava umas proteínas alteradas e, portanto, com função alterada também, é o mesmo caminho que está se desenhando para isso. Agora, o custo de uma pesquisa, pegasse um paciente, fizesse tudo isso que eu estou falando, hoje, em termos de laboratório, com o paciente, eu não consigo nem dimensionar, sei lá, projeto para R$1 milhão para avaliar uma pessoa. Então, a gente já ia assim, fazendo esses estudos, essas comparações, vendo a base clínica e entendendo as correlações com a base molecular, é que começa a direcionar para que a gente vá num ponto certeiro e não fique assim atirando às cegas. E é isso que eu falo hoje. Hoje, o estado da arte, hoje, dessa parte genética, eu vejo muito isso. Atira para todo lado e vê o que caiu. Aí, quando cai, você fala, é isso aqui, é isso aqui. E não dá para fazer ciência assim. Então, assim, é óbvio que quem é paciente, né, quem está sofrendo o X frágil, o CDH, Praga-Williams, seja lá qual for o problema, quer respostas rápidas e quer melhoria de qualidade de vida. Mas, infelizmente, as coisas não vão nessa velocidade que a gente gostaria. Mas quando a gente começa a entender a base molecular, como é que a coisa está funcionando, a partir daí, primeiro, isso já facilita o diagnóstico, inclusive abre espaço para tratamentos, né? Inclusive intervenções, se for o caso, de repente, farmacológicas, ou de hábitos de vida, né? Alteração de nutrição, de tipo de atividade física, etc, etc. Mas também direciona para onde você vai continuar esse estudo para conseguir chegar a uma cura. E assim tem sido na história da saúde, de um modo geral, das biológicas e da farmácia,
Quanto mais a pesquisa básica, que é isso que a gente está discutindo aqui, dá suporte para o que se vê em vivo, sem se perder uma coisa da outra, porque a gente também não pode se perder só no molecular, melhor a gente chega a uma resposta que é o que todo mundo espera. Mas ainda tem muita coisa obscura e muita coisa para se pesquisar. Então, eu já tinha conversado isso com a Cássia e com a Andrea. Então, a gente deve, enquanto grupo, aproveitar todo o trabalho que tiver, mesmo que você não esteja trabalhando com a área de genética ou com a área de proteínas, etc., mas está apresentando um trabalho de Ehlers-Danlos e fala sobre, olha, eu vi que a proteína tal aumentou, eu vi que gene assim foi alterado, eu vi que teve uma proteômica lá que eles viram que tinha maior expressão dessa ou daquela ali e tal, que a gente vá fazendo essa listinha e vá vendo as repetições nos trabalhos que são feitos a partir de base clínica, ou seja, pegou uma pessoa, fez a avaliação, para que a gente possa, nesse cruzamento, delinear o nosso caminho de estudo e aí tentar entender, porque é isso que a gente quer, entender os mecanismos moleculares da CDH. Porque só o dia que se tiver isso, essa compreensão, é que a gente vai conseguir começar a interferir mais efetivamente para atingir o objetivo que a gente quer, que é melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Diga, Rafa. Ainda então, entrando já nesse nicho que a senhora falou de nomear outras, né, que possam estar variando aí, tem a que eu gosto de lembrar sempre, a KLK15, né, calicreína. Eu não sei muito falar sobre ela, é uma das coisas que eu ainda quero trazer para o grupo, socializar, mas, enfim, é outra possível influência aí para a formação do colágeno, ou para essa distribuição do colágeno, né, como a senhora estava falando, a maneira que ele se organiza, e não necessariamente a conformação do colágeno em si. Sim, com certeza. E outra coisa, bote, por favor, lá no caso, Gabriel, por favor, no primeiro caso. Gabriel ressaltou aí em cada caso, deixa aí no primeiro, não, bota no primeiro, por favor. Ele ressaltou em cada caso o que ele falou assim, isso aqui é característico de CDH, tá? Então, aí ele botou o tecido conjuntivo frouxo, a flexibilidade, a hiperextensibilidade, mas problemas de cervical, problemas de lombar, de escoliose, dor crônica, que ele colocou também, o próprio fenômeno de Raynaud, que mais? E as formações de hérnias também são descritas como se nós, não principais, né? Tem os principais e os menores, que estão associados e estão sendo debatidos aí no próximo consenso de síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. Todas essas coisas que estão aí enquadram no que tem sido publicado hoje sobre CDH. Tá? Aí disse, a geneticista diagnosticou a CDH, por conta de tudo isso que ele falou acima, mas a pré-mutação ela só teve quando o filho dela nasceu com a síndrome X frágil. E vale ressaltar que esse quadro que ele acabou de mostrar aí de novo, com os aspectos clínicos, é da síndrome de X frágil, onde a FMRP não é produzida. O caso desta paciente e dos outros 5 que foram avaliados são da pré-mutação, ou seja, há uma expressão reduzida, uma quantidade menor da FMRP1 do que nos pacientes não acometidos. E, portanto, os sintomas não são iguais. Então, em verdade, vos digo que você olhando aí, a questão do vertigem, zumbido, a própria hipersensibilidade são coisas descritas todas para CDH. Então, se você. E fora a fibromialgia, já teve até apresentação de artigo, trabalho, acho que foi a Rafaela mesmo que fez, falando, né, dos pontos de contato entre fibromialgia e CDH. Então, tudo que tem aí poderia ser explicado pela CDH. E talvez, se ela não tivesse engravidado e tido um filho com a síndrome X frágil, jamais fosse investigar isso. Então, assim, o que é importante, muito importante desse trabalho, é esse direcionamento, como a Cássia acabou de dizer. Investigar nas pessoas que têm diagnóstico de CDH esta proteína, a FMRP. Porque é bem provável que ela seja uma das afetadas na própria CDH.
E é isso, como você não vai achar assim, uma grande mutação, talvez ela não esteja entrando na investigação, mas vale a gente pegar isso e avaliar em outros artigos que façam transcriptoma, que façam proteômica com pacientes com CDH, para verificar o quanto isso tem aparecido ou não. Passa o próximo aí, o próximo caso. Olha lá, dores musculares, fadiga crônica. Ele não ressaltou. É CDH. Tem CDH. Dor que afeta a qualidade de vida, CDH. Fibromialgia, confunde com CDH. Quadril que desloca facilmente. Luxações e subluxações, CDH. Gravidez e parto relatados, complicado tecido conjuntivo. Sim, problemas cicatriciais. Problemas, às vezes, inclusive de coagulação, CDH. A mãe apresentava hipermobilidade articular, demonstrando já o fator hereditário. Teve ansiedade e ataque de pânico. Ansiedade e depressão são enquadrados dentro os problemas psiquiátricos observados em pessoas com CDH. Passa o próximo, por favor. Adolescente de 16 anos. Ainda tem essa controvérsia que em paciente pediátrico as pessoas têm sido enquadradas com transtorno de hipermobilidade e não com CDH. Mas essa menina teve articulação frouxa, cotovelo, ombro, ananã, ou seja, todas as articulações, deslocou a cervical. Na verdade, aí está escrito subluxação, não, porque é luxação mesmo. Fui até eu que fiz essa correção e está errado. Não tinha dor crônica porque ela tem 16 anos. Eu, com 16 anos, também não tinha dor crônica. Eu só fui ter dor crônica lá para os 38. Isso é natural. A extensão mais de 80 graus, polegar articulado, contorcer a mão, tudo que está aí, CDH. Caso 4. Pré-mutação, flexibilidade, dor crônica, pontuação de Beighton. Aí, estria inexplicável, pápula piezogênica, prolapso pós-parto, apinhamento dentário, sopro cardíaco, tudo isso enquadra em CDH. A relação envergadura enquadra mais em Marfan, apesar de haver alguns pacientes com CDH que apresentam essa relação aumentada. Não é critério de exclusão. E, geralmente, quando tem essa relação de envergadura maior do que 1, aí se vai investigar outras doenças do tecido conjuntivo. Fora isso, escoliose está em CDH, enxaqueca está em CDH, endometriose não se tem casos, mas são poucos, então não dá para se atribuir a CDH, dor musculoesquelética, tudo CDH. Próximo. O estria. Aí, ó. Vicente. E aí, a osteoporose também não está caracterizada, essa aqui estaria um pouquinho mais diferente, mas tudo que se segue aí, dor crônica, luxação, escoliose, fibromialgia, pele aveludada, tudo enquadra em CDH. Então, realmente, fica muito difícil, sim, foi um achado e tanto eles fazerem essa investigação com a questão do X frágil. Diga, Cássia. A questão para variar na pesquisa, né? É que, assim, o fato de ter acontecido nesses casos, então, pode ter sido aquela bendita pessoa que tem mais de uma coisa ao mesmo tempo, e não necessariamente o defeito nesse RNA tem relação. Então, por conta disso, tem que ser estudado em mais casos e mais casos, porque, assim, pode fazer um sentido lógico, mas não ser ainda o ponto-chave, né, que vai ser causal pelos danos hipermóveis. Então, por isso que, assim, é uma junção de casos, mas são 5 casos, né? Então, pense isso, epidemiologicamente falando, a gente tem que avaliar quantos seriam esses casos para poder chegar a essa conclusão. Agora, se consegue fazer depois, ir para a célula, né, ir para animal, ir para fazer aquele estudo todo, né, sistemático, e conseguir obter resultados em animais, resultados, e aí seguindo, né, então,
é uma grande possibilidade. Então, por isso que essa análise de relatos de caso, né, e que aparece Ehlers-Danlos, são importantes, esses relatos, né, são importantes para justamente direcionar a pesquisa e conseguir chegar numa coisa mais provável. Com certeza, mas aos pouquinhos a gente chega lá. Bom, essa foi a sessão científica do NEIS e SED-H de número 9. Se vocês gostaram, por favor, nos sigam no YouTube. Toda semana nós temos palestras com apresentação de artigos pelos estudantes do grupo e discussão entre os pesquisadores presentes. Quinzenalmente temos palestras com convidados externos e pesquisadores do grupo sobre temas mais específicos. E estamos presentes nas redes sociais, Instagram, Facebook, Threads, TikTok. E também visitem a nossa página, onde vocês podem encontrar todas as informações sobre esses assuntos abordados e também acesso a artigos e as apresentações, é neise.neb.br. E o nosso e-mail também, caso queira tirar outras dúvidas, é neise@uneb.br. Muito obrigada e uma boa noite a todos.